O despertar do sensei. Iniciação esportiva e judô escolar. Sensei Fernando Hirakawa Quinto Dan e Sensei Makoto Hirakawa Quinto Dan. Olá pessoal, sou o professor Makoto Hirakawa Quinto Dan, de judô, profissional de educação física. Sejam bem-vindos a mais um ciclo, mais uma palestra, iniciação esportiva. Vamos falar do conceito, da importância da iniciação esportiva, a idade ideal para iniciar. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento motor, falar também um pouquinho sobre desenvolvimento cognitivo, o papel do professor na iniciação esportiva. Vamos abordar também sobre os fundamentos do judô, especificamente falando do judô nessa iniciação esportiva, e uma metodologia que nós poderíamos aplicar durante as nossas aulas. Bem, quanto ao conceito, a iniciação esportiva basicamente é o período em que a criança inicia a prática regular de um esporte e é orientada para várias modalidades esportivas. Nós poderíamos até assim citar que há primeiro um preparo para essa criança, toda uma parte de desenvolvimento dessa criança de uma forma integral, e para depois encaminhá-la para um esporte. Em algumas situações, em alguns casos, como o nosso caso, voltado especificamente para o judô, e nós vamos ver isso um pouquinho nas metodologias, nós poderíamos já aplicar toda essa parte do desenvolvimento geral, integral da criança, e já direcionando também as partes técnicas, que são as atividades pertinentes ao judô, do judô específicas do nosso esporte. Mas primeiro nós devemos fazer todo um preparo, levando em consideração que hoje nós vivemos em um ambiente muito restrito, muito fechado. As crianças, elas vivem em um ambiente muito fechado e ficam impossibilitados de ter um desenvolvimento motor, um desenvolvimento geral. Então primeiro nós desenvolvemos essa parte na criança, e isso pode e deve ser feito durante as aulas de judô. Eu me lembro assim do passado, que eu tenho o costume de dizer que as crianças elas já vinham praticamente prontas, apesar do judô ser um esporte muito bem trabalhado, tecnicamente, a parte do desenvolvimento de uma criança como um todo, desde do seu ingresso ao esporte e depois ao longo dos anos, mas há uma diferença muito grande entre o que nós vivemos hoje e o que nós vivemos no passado. Ou seja, a criança tinha uma infância, eu sou de uma época que brincávamos bastante na rua, brincadeiras que já proporcionavam esse tipo de desenvolvimento. Então, a criança, ela era, quando chegava num dojo, numa academia, num clube, num projeto, o professor tinha o trabalho de ensinar o esporte. Nos nossos dias, nós precisamos nos antecipar a isso. Como eu disse, as crianças vivem muito num ambiente fechado, e o tempo que eles têm, eles estão nas nossas mãos, e nós temos um papel fundamental para proporcionar esse desenvolvimento na vida delas. Bem, quanto à importância da iniciação esportiva, os programas de iniciação, elas promovem benefícios para a formação integral da criança, tais como o desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo, social, promovendo um estilo de vida saudável na vida adulta. E nós sabemos que as escolas, elas proporcionam, através de inúmeras atividades, esse ambiente para a criança. Quando nós falamos dessa iniciação esportiva, há primeiro uma antecipação desse processo. Então, assim, é desenvolvida várias atividades para que a criança, então, tenha uma desenvoltura, primeiro,
Por exemplo, eu tenho o costume de dizer hoje que as crianças, elas mal sabem andar, né? Se locomover. Então, muitas crianças andam, esbarram em objetos, derrubam objetos, não tem uma certa noção espacial, não tem noção praticamente de nada. Então, há uma certa preparação, né, e podemos citar aqui o ambiente escolar com as atividades que as escolas proporcionam, inúmeras atividades, tanto na grade curricular, por exemplo, na educação infantil, existe lá na grade curricular uma aula chamada aula de movimento, onde será desenvolvida na criança esse desenvolvimento físico, cognitivo, sociabilização entre as crianças, para que então ela possa ser direcionada para um esporte. Eu volto a frisar aqui o seguinte: nós estamos falando especificamente, né, do nosso esporte, que é o judô, e nada impede que nós, profissionais, possamos já orientar, direcionar e proporcionar esses tipos de atividades para as crianças. Primeiro fazendo essa formação, esse preparo, e juntamente com isso, já inserindo também as atividades relacionadas ao nosso esporte, que é o judô. Então a iniciação esportiva, ela é importantíssima, né? Ela visa direcionar uma criança, né, para um esporte especificamente, porém nós nunca devemos deixar de levar em consideração um preparo para que a criança ela possa receber essa orientação sobre o esporte que vai praticar. E esse preparo, ele de forma fundamental visa formar a criança para que, a exemplo do judô, né, um esporte muito complexo. Eu acho o judô um esporte muito complexo, né, e algumas situações que assim pode causar algum tipo de trauma nas crianças, né, como uma queda mal projetada, uma queda mal aplicada. No momento em que a criança vai aprender uma Ariukemi, por exemplo, ela se lesionar, né? Já tive casos assim de criança ter uma lesão na clavícula por causa do rolamento que foi mal executado, e com isso criar traumas. Então, esse preparo para a iniciação esportiva, ela é fundamental, né? Ela visa uma formação integral do aluno. Como eu disse, e vocês podem acompanhar aí no slide, o desenvolvimento físico como um todo, né? O preparo, a tonificação da musculatura, o fato dela ter uma sustentabilidade com as mãos, com os pés, a parte psicológica, cognitiva, né, que é todo o processo de formação da inteligência da criança e, consequentemente, isso ela vai levar para toda a vida adulta, e a parte social, né, uma sociabilização no meio. Nós conhecemos aí histórias também, convivemos com isso no dia a dia, tanto como praticantes e agora como professores de crianças que eram antissociais, né? Elas simplesmente não conseguiam se sociabilizar, crianças quietas, caladas, introvertidas, e a partir do momento que elas têm um contato, né, com atividade física, com o esporte, e no nosso caso o judô, ela começa a se desprender mais, né, a ter essa sociabilização de uma forma mais normal e comum. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a idade, né, ideal para iniciação esportiva. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que as atividades sejam iniciadas entre os 5 e 7 anos de idade. Porém, mais importante do que focar na idade é respeitar a vontade da criança, estar atento às características. Uma variável que deve ser medida, né, pelos pais, pelas famílias, a idade para a iniciação esportiva fica entre os 5 e os 8 anos. Nesse período, a criança está em pleno desenvolvimento das funções motoras básicas e fundamentais. Com esse aspecto mais maduro, já é possível colocá-la em programas esportivos e nas suas primeiras competições. Nós vemos que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca uma faixa etária, né? E nós sabemos, vamos ver nos slides posteriores,
sobre algumas teorias, né, do desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, que é de suma importância, né, de fundamental importância. Hoje, nós podemos trabalhar o judô, propriamente dito, com as crianças, até um pouco menos do que os 5 anos de idade. Por exemplo, eu recebo crianças de 3 anos e meio, 4 anos, a partir desta idade. Então, o que é importante? Nós respeitarmos, né, essa vontade da criança, e com isso também, eu vejo que nos nossos dias a gente precisa criar meios, né, para criar meios para a criança ser inserida nesse contexto da atividade física, especificamente do judô. Então, não adianta eu colocar uma atividade muito técnica, né, e puxar muito a criança, sendo que ela não tem compatibilidade de idade para isso. Então, nós trabalhamos a partir dos 3 anos e meio, 4 anos de idade, respeitando, não só através dessa idade, mas das outras idades também, respeitando muito que as limitações e as características da criança. A parte técnica, não cobrar além daquilo que a criança ela é capaz de realizar, né? Nós sabemos que a partir de uma certa idade, a criança ainda tem os seus movimentos rudimentares, não tem aquele movimento de pinça. Então não tem como nós cobrarmos, né, um bom kumikata da criança, porém, com isso, não também podemos deixar de incentivar, de ensinar, de corrigir. Então, o processo de aprendizado, nós temos que estar falando em todo o tempo, mas proporcionar à criança essa vivência no nosso esporte, especificamente, né, o judô, voltado para essa idade, talvez a partir dos 3,5, 4 anos, porém, colocando atividades compatíveis à idade da criança. E à medida, é claro, que ela vai se desenvolvendo, né, à medida que ela vai crescendo, atingindo mais idade, então tanto a cobrança, no bom sentido da palavra, quanto as atividades inseridas, né, no contexto das aulas, dos treinos, ela torna-se mais específica. Por quê? Porque ela já teve um preparo lá no início, né, quando ela foi inserida no judô, talvez num ambiente escolar, ou as famílias, né, elas terem proporcionado isso para as crianças, e quando ela chegar para praticar o judô, ela já terá, né, uma boa iniciação. Bem, nós vamos falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento motor, que é fundamental, né, na nossa área de trabalho, e ela está dividida em 4 fases. A primeira fase é a motora reflexiva, compreendida desde o período fetal até os 4 meses de vida. Esta fase ela é caracterizada por movimentos realizados involuntariamente. Então, a criança, quando começa a ser gerada, né, lá no ventre materno, e com movimentos involuntários, tanto é que a gente fala até os 4 meses de vida. Uma criança, depois que nasce, às vezes está dormindo, a gente percebe que ela começa a sorrir. Então, são alguns movimentos, né, involuntários, que ela, dentro de uma vida normal, ela começa já no processo de desenvolvimento. A segunda fase é a fase motora rudimentar, compreendida do nascimento até os 2 anos de idade. Nessa fase começam a aparecer as primeiras formas de movimentos, né, voluntários. Esses movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional e caracterizam-se por uma sequência de aparecimento totalmente previsível. Então é nessa fase que a criança ela começa a tonificar a musculatura, fica de bruço, às vezes ela começa a virar, já vai começando a engatinhar. São movimentos voluntários que parte de si, né? Ela tem o desejo de fazer. Então, através das suas mãos, ela começa a firmar em algum objeto para se colocar de pé, e com isso ela vai se desenvolvendo. A terceira fase é a fase motora fundamental, compreendida entre os 2
e aos 7 anos de idade, esta fase do desenvolvimento motor, ela está dividida em 3 estágios, né? Inicial, elementar e maduro. A fase motora fundamental representa um período na qual as crianças pequenas estão ativamente envolvidas na exploração e na experimentação das capacidades motoras do seu corpo, estão obtendo crescente controle para desempenhar movimentos discretos, em série e contínuos, como fica evidenciado por sua habilidade em aceitar alterações nas exigências das tarefas. Então, essa fase motora fundamental, que envolve dos 2 aos 7 anos, né, é a fase da criança em que nós já podemos colocar alguns tipos de atividades, né? Nós lemos aqui que elas aceitam alguns tipos de alterações, né, na exigência das tarefas, ou seja, podemos exigir um pouquinho mais delas, né? Elas já têm uma noção daquilo que está sendo passado. E a quarta fase é chamada a fase motora especializada. Nesta fase, o movimento torna-se uma ferramenta que se aplica a muitas atividades motoras complexas presentes na vida diária, na recreação e nos objetos esportivos. Esse é um período em que as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentes exigentes. Bem, nessa fase, nós compreendemos o seguinte, que a criança ela já está praticamente pronta para receber, né, todas essas atividades. Porém, como eu disse, há uma necessidade dessas atividades serem direcionadas, respeitando o desenvolvimento e a faixa etária da criança. Nós sabemos que essas habilidades, como lemos aqui, estabilizadoras, locomotoras, manipulativas, elas são fundamentais, né? E depois nós vamos ver isso um pouquinho na metodologia, né, pelo menos que nós aplicamos ao decorrer da aula, englobando todo o desenvolvimento, desde a preparação, a parte do desenvolvimento em si e também a parte técnica do judô, né? Estabilização, sentido de ficar parado com os 2 pés, um pé só, locomoção, as várias maneiras de se locomover, manipulativas, né? Saber usar as mãos, os pés, então são fundamentais, e nessa faixa etária ela já está bem mais refinada do que nas outras faixas etárias do desenvolvimento motor. Bem, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento cognitivo, que também ele é fundamental, está relacionado sobre como a criança ela vai atingir, né, a maturidade de inteligência propriamente dita, ou seja, o saber como raciocinar. Nada mais é do que aquela capacidade de receber algum tipo de informação, processar essa informação e responder conforme aquilo que foi passado para ela. Então, isso é a inteligência, é a maturação da inteligência como um todo no ser humano, a criança, né? É uma inteligência no sentido de saber processar a informação. E isso é fundamental. Veja bem, nós hoje nos deparamos, eu me deparo com isso, eu creio que os professores também devem se deparar com isso, de situações que nós vamos ensinar alguma atividade, e não que nós julgamos ser simples, algumas atividades que realmente são simples, e nós constatamos que o processo de raciocínio da criança, ela não atingiu uma maturação, e em alguns casos, ela não consegue raciocinar e corresponder com aquilo que nós pedimos, né? E na iniciação esportiva, no desenvolvimento do esporte como um todo, ele é necessário, talvez para a vida toda, né, nós sabermos como nós vamos nos deparar com um problema, até no dia a dia, raciocinarmos e como nós vamos tomar uma decisão. Então, isso está relacionado à parte cognitiva. E segundo Piaget, ele, ao longo dos estudos, ele buscou entender como se desenvolve essa inteligência na criança. Para ele,
essa inteligência se modifica junto ao crescimento do indivíduo, partindo de uma inteligência prática que ajuda o ser humano a se adaptar ao meio para chegar à inteligência propriamente dita. É neste último estágio que a criança já consegue elaborar hipóteses, solucionar situações, problemas e praticar um raciocínio lógico. Assim, o desenvolvimento cognitivo se dá pela combinação de hábitos, reflexos inatos e experiências adquiridas a partir do contato com o meio. Veja bem, vamos aqui pegar essa última fala. Experiências adquiridas a partir do contato com o meio. Bem, o nosso esporte, né, é um esporte de luta. Isso eu ouvia meu pai, que é o nosso sensei, né, de formação. Ele dizia o seguinte: o judô é um esporte de luta. E durante uma luta, nós sabemos que existem inúmeras situações. Em alguns momentos, nós precisamos aplicar uma técnica porque surgiu uma oportunidade de aplicação da técnica. Então, essa capacidade de nós reagirmos e tomarmos uma decisão, ela é necessária. E isso ela é adquirida a partir do contato com o meio. Ou seja, nós começamos a praticar o judô, né? Sabemos que nós precisamos tomar algumas decisões, e isso vale não somente para o judô. Por exemplo, durante as aulas nós colocamos algum tipo de brincadeira. E nas brincadeiras, a criança também precisa ter esse raciocínio lógico, né? Nós trabalhamos muito, né, como professores, profissionais de educação física, trabalhamos muitos pontos no desenvolvimento da criança, como, por exemplo, noção espacial, lateralidade, tomada de decisão, que isso tudo em contato com o meio proporciona esse tipo de desenvolvimento. Então, a criança ela precisa ter essa maturação da inteligência, né, propriamente dita, para que ela tenha um raciocínio lógico, ela saiba como pensar, né? E isso tudo é desenvolvido também através do esporte, como nós lemos aqui, segundo, né, um dos estudos do Piaget, que é adquirida a partir do contato com o meio. Bem, segundo Piaget, existem 4 estágios desse desenvolvimento cognitivo. O estágio sensório-motor, que é dos 18 meses até os 24 meses, estágio pré-operatório, que é de 2 aos 7 anos, estágio operatório concreto, de 7 a 11 anos, estágio operatório formal, que é a partir dos 11 anos de idade. Não vou me ater muito, né, especificamente aos estágios, mas a necessidade de nós, como profissionais da educação física e também do judô, que até onde nós sabemos de algumas matérias, né, de revistas, que o judô é um esporte completo, tanto no sentido, né, de queima de caloria, como no sentido de mexer com a maior parte da musculatura esquelética do corpo, além de também mexer com o nosso cérebro, né? Então, o judô, inclusive, a Unesco, ela incentiva, né? Ela chegou à conclusão que o judô ele é um dos esportes muito importantes no desenvolvimento, principalmente das crianças e adolescentes. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel do professor, né, na iniciação esportiva. Primeiro ponto, fazer a criança gostar do esporte. Bem, eu sou de uma época, né? Sou de 1976 e eu me lembro que assim os pais eles nos colocavam, e não estou querendo aqui condenar os nossos pais, porque nós hoje somos aquilo que fomos formados por eles, né? E graças a Deus por eles. Mas somos de uma época que as crianças elas eram inseridas, né, em algumas atividades, simplesmente por serem inseridas, né? E não, você vai fazer. Hoje eu vejo o seguinte, né? Vou dizer de experiência própria. Então eu como professor, nós fazemos com que a criança, mostramos assim, de uma forma prazerosa, o judô,
né? Então, e com isso, nós fazemos a criança gostar do esporte. Eu confesso que o judô é um esporte muito duro, né? Muito bom, não estou condenando o judô. O judô é um esporte muito duro, que nos prepara, né? Nos forma, nos forja para a vida. Vou abrir um parênteses aqui, a fala de um sensei. Ele é formador de muitos atletas de alto rendimento, e uma vez ele emotivamente chegou a falar o seguinte: se esse atleta não for um campeão, ele vai ser um campeão da vida. Então, o judô ele é um esporte muito duro. Então, nós temos que receber essa criança e fazer ele tomar o gosto, né, pelo esporte. Por que eu digo isso? Eu também trabalho com adolescentes, já dei aula em escolas para adolescentes. E nós vemos que os adolescentes, quando eles não têm um contato com o esporte desde muito cedo, quando se fala em praticar algum tipo de esporte, eles têm uma certa rejeição. Por quê? Porque eles não conviveram com o meio esportivo. Hoje, aos 46 anos, se eu deixar de praticar, o meu corpo ele sente falta. Então, nada melhor do que nós fazermos a criança sentir esse gosto pelo esporte, especificamente pelo judô, e de uma forma prazerosa, né? Praticando, que é o segundo ponto, de uma forma prazerosa. Como isso? Nós colocando atividades compatíveis à idade da criança, né? Me lembro aqui de uma época competitiva que nós praticávamos muito o Uchikomi. Então fazíamos diariamente por treino cerca de 500 a 1.000 Uchikomis, entradas das técnicas, né? Nós não vamos proporcionar isso para uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Nós vamos ingressar ela no judô de uma forma prazerosa, trazendo uma prática lúdica, né? Uma brincadeira, colocando os princípios do judô, colocando, alguns falam a filosofia do judô, mas a disciplina do judô, só que de uma maneira prazerosa. Outro ponto importante é saber orientar para não criar traumas, né? Então, o papel do profissional, né, do professor, do sensei, ela é fundamental na formação dessa criança. Então, no nosso esporte, é um esporte de projeções, né? Nós jogamos, projetamos o nosso oponente, o nosso colega de treino, durante o randori ou no nagekomi, nageai, durante os treinos. Então, nós sabermos como orientar essa criança para que ela não crie traumas durante as atividades. Por exemplo, se a criança cair de mau jeito, então é muito importante, uma dica, né, colocar alguém mais experiente para projetar essa criança no tatame, né, de uma forma bem suave, para que ela não venha cair com um impacto muito grande, podendo até mesmo se lesionar, né? Então, o papel do profissional, do professor, do sensei, ele é fundamental. Se essa criança cair de uma forma errada, uma vez eu tive uma experiência, quero trazer aqui um relato, uma criança treinando com uma outra criança e durante um randori bem tranquilo, né? Nós chamamos até de yakusoku randori, que é um treino combinado. Cada criança joga uma vez e nós orientamos, olha, joga devagar, projeta com cuidado, não solta a mão da manga, fica segurando firme para dar sustentação para o seu coleguinha. E acidentalmente, quando a criança aplicou uma técnica, a mão da manga, que não estava bem firme, ela soltou. E a criança caiu, não com um impacto muito grande, mas ela se assustou. Depois, no mesmo treino, eu fui treinar com essa criança que havia caído e fui projetá-la. E quando eu apliquei uma técnica, eu já percebi na reação dela, da defesa, né, não por uma defesa natural para não cair, mas com um medo de cair no tatame. Então é fundamental, né, nós aplicarmos as atividades corretas, necessárias, compatíveis com as crianças, para que elas não criem traumas, né? Vou citar aqui um assunto muito polêmico que fala sobre a iniciação competitiva, não é esse o tópico abordado, né? Mas muitas crianças, quando elas são ingressadas no meio competitivo, algumas delas ficam traumatizadas. Por quê?
pela situação de enfrentamento com outro ser humano, outra criança. E muitos não estão preparados para isso. Então, o papel do profissional é preparar essa criança, né, para tudo. E como eu disse, o esporte, por ser um esporte de luta, nós, nos nossos dias, até orientarmos os nossos alunos com relação a isso. Eu posso pegar um adversário que vai fazer mais força comigo, vai me chacoalhar mais durante uma luta, e até isso nós precisamos ensinar para que a criança ela não interrompa, né, a sua prática esportiva, porque eu acredito que muitos acabam interrompendo pelas questões de trauma, de enfrentamentos que não conseguiram superar. Um outro ponto, né, que eu gostaria de levar em consideração é a questão de não antecipar as etapas, né? Nós falamos muito aqui sobre as etapas do desenvolvimento motor, as etapas do desenvolvimento cognitivo, que faz com que a inteligência da criança, no sentido de raciocínio lógico, estarem bem preparadas, assim também na área esportiva, nessa iniciação, e no nosso caso o judô, ela é fundamental. Eu não posso pegar uma criança, já colocar ela para lutar. Né? Nós sabemos que a primeira atividade que uma criança aprende assim que ela adentra ao dojo, ao tatame, é aprender a cair. Então ela vai aprender a bater a mão, isso é fundamental. Colocação do queixo no peito para sustentação da cabeça, para não bater a cabeça. Então, como nós falamos no início dessa palestra, há todo um preparo para que a criança ela comece a lutar. E que isso chegue no final do objetivo, ou seja, a luta propriamente dita, sem ela perceber. Quando menos ela esperar, ela já está participando, né? Dos randores, desse Yakusoku Randori, que é um treino combinado, dos treinos de Neoasa, de uma forma prazerosa, fazendo com que ela goste do esporte e sabendo orientar da forma correta. Bem, vou falar um pouquinho sobre os fundamentos, né, do judô. Nós estamos falando de iniciação esportiva e há uma necessidade muito grande de nós trabalharmos, né, como professores de judô, trabalharmos toda a parte básica do judô. Todo esporte, ele tem os seus fundamentos. Todo esporte, ele tem a sua parte básica, que vai dar formação para o seu judô. Né? E algumas literaturas, elas enumeram pelo menos 5 desses fundamentos, né? Que em japonês nós chamamos de Kihon, que são as posturas. Conhecemos bem o Shizen Hontai, postura natural, Migi Shizentai, postura natural de direita, Hidari Shizentai, postura natural de esquerda, Jigo Hontai, que é a postura de defesa, Migi Jigotai, postura de defesa direita, Hidari Jigotai, postura de defesa esquerda. Temos as formas de segurar, né, no judogi, que é o kumikata, né, de direita e de esquerda. Isso estou falando da forma tradicional, a mão da gola e a mão da manga. E também temos o tai sabaki, né, que é o avanço e o recuo, ou seja, o giro do corpo, fundamental para a esquiva e aplicação das técnicas. O kuzushi, que é o desequilíbrio, e o kemi, que são as quedas. Vou comentar em rápidas palavras cada um deles. Sabemos que para uma boa luta, nós precisamos ter uma boa postura. A postura ela é fundamental no desenvolvimento de um bom randori ou até mesmo de um shiai. Né? Se eu sou destro, então migi. Se eu sou canhoto, hidari. E as posturas defensivas, que são os jigotai, né, de direita, de esquerda, ou normal, de gohontai, são necessários também para defender uma técnica. Então, tudo isso eu preciso desenvolver ao longo das minhas aulas. Porque a criança que for que receber uma técnica, ela saberá como defender. O kumikata, que é a forma de segurar. Então, existe a forma correta, né? Por exemplo, a mão da manga próximo do cotovelo. Nós ensinamos a juntar o máximo de pano possível e esconder as unhas para não ficar aparecendo as unhas. Então, esconder as unhas, pegar bastante pano. A mão da gola,
na altura da clavícula, perto do pescoço, fazer uma leve pressão com os punhos, não deixar os braços enrijecidos, duros, porque eu estarei fazendo um exercício, uma atividade de isometria, isso vai me trazer um cansaço maior durante a luta. Né? A pegada ela não serve somente para segurar, ela serve para defender, serve para puxar, serve para eu controlar. E um sensei uma vez disse o seguinte, que uma boa pegada, ela determina uma grande chance de eu conseguir projetar, né, o meu oponente. Então o kumikata ele é também fundamental. O Tai Sabaki, que é o avanço, o recuo, o giro do corpo. Inicialmente, nós trabalhamos com 8 formas, né, de Tai Sabaki. Então, alguns deles para defesa, ou melhor, esquiva, né, de uma técnica, e alguns deles para aplicação da técnica. Vou dar um exemplo aqui. Na iniciação do esporte, estamos falando de iniciação esportiva. Na iniciação do esporte, nós precisamos trabalhar esses fundamentos. E eu digo por quê. Quando eu fizer um exame, né, e talvez a partir ali do faixa laranja, verde, é quando nós começamos a ter um contato maior com os katas. O que acontece? Por exemplo, na técnica do Seoi Nage, que é uma técnica de Teuazá, segunda técnica do Nage no Kata, eu preciso executar um Tai Sabaki. E nesse caso, eu uso o Mai Mawari Sabaki, de direita e depois de esquerda. Então, se eu trabalhar isso desde o início na iniciação esportiva, com certeza, quando esse aluno começar a aprender o kata, ele já vai ter uma noção porque aprendeu os fundamentos na iniciação. Outro ponto importante, e talvez aqui é um ponto em que hoje os atletas, os alunos mais pecam, é a questão do kuzushi, desequilíbrio. Não tem como eu projetar alguém se ele não estiver em desequilíbrio. E o desequilíbrio acontece através da minha pegada e a puxada do meu oponente, seja para frente, para trás, para os lados, ou nas diagonais frente, atrás, direita e esquerda. Sabemos que há 8 direções do desequilíbrio. Então, se eu não desequilibrar o meu oponente, eu não vou conseguir jogar. E isso nós aprendemos na iniciação, nos fundamentos. E um outro ponto extremamente importante, como eu comentei, nós aprendemos já no início do judô, que são as quedas, né? Que é o Shirou Kemi, Maio Kemi, Yoko Kemi e o Mawari Kemi. As quedas, elas são fundamentais, porque principalmente nos ajudam a nos proteger durante uma queda. Né? Alguns professores ensinam que durante a queda nós soltamos o kiai, né? O grito. Para quê? Quando eu grito, eu enrijeço toda a musculatura do corpo, protegendo assim todo o corpo. Então o kemi ele é fundamental. Eu creio que todos nós judocas praticamos o kemi desde a iniciação até quando nós podemos, né? Porque às vezes a limitação da idade, limitação física, acaba impedindo. Mas o kemi, ele é praticado em todos os treinos de judô. Bem, pessoal, esses são os fundamentos, né? Extremamente importante que nós precisamos durante a iniciação é dar muita ênfase e fazer com que os alunos pratiquem incansavelmente, sempre. Vou citar mais um ponto aqui do kemi. A queda, por exemplo, ela tem que ser um movimento tão automatizado que ao levar uma técnica, é fato que ninguém gosta de cair, né? Mas quando nós recebemos uma técnica, a primeira reação é nós protegermos o nosso corpo para fazermos o kemi e cair de uma forma correta, principalmente para evitar uma lesão e uma queda, e uma machucadura. E tem a forma correta, colocação das mãos, dos pés, né? Que nesse caso não vou aqui entrar nos detalhes, pois acredito que os professores, né, conhecem bem os detalhes relacionados ao quê. Bem, vamos falar um pouquinho já, finalizando, né, a nossa palestra sobre iniciação esportiva, sobre a metodologia que particularmente, né, eu trabalho. Eu sei que cada professor tem a sua metodologia e nós estamos compartilhando, né, aprendendo mutuamente.
e nós utilizamos essa seguinte metodologia. Durante as aulas, né? É claro que não em todas, né? E também proporcionalmente, levando em consideração a idade da criança, nós colocamos uma proporção de atividades lúdicas, atividades gerais e atividades técnicas. Então, eu, particularmente, trabalho da seguinte forma: atividades lúdicas e atividades gerais, eu coloco numa maior proporção da aula, de 100% de uma aula de 60 minutos, por exemplo, de 60 minutos, 40 minutos, 30 minutos de uma atividade lúdica e atividade de desenvolvimento motor. E o outro restante da aula com atividades específicas do esporte. E à medida que essa criança ela vai crescendo, né, atingindo maior idade, nós vamos diminuindo. Há situações também que nós damos brincadeiras para os adultos. E olha aqui, confesso aqui que eles gostam bastante, né? Porque às vezes o treino está ali maçante e nós colocamos uma brincadeira para descontrair um pouco. E dentro das atividades lúdicas, as brincadeiras, né? Uma brincadeira que nós usamos muito é a brincadeira do gato e do rato. Noção espacial, lateralidade, tomada de decisão, sociabilização, ou seja, eu vou ajudar a minha equipe, trabalho em equipe. Atividades gerais de desenvolvimento motor, a manipulação, locomoção, lateralidade e noção espacial. Então, nós imitamos algumas formas de locomover de alguns animais, manipulamos a própria faixa, em algumas situações nós damos bastante nó nas faixas e fazemos a criançada desfazer o nó e dar o nó. Eu digo isso porque hoje vivemos em dias, né, em que as famílias, para se ajudarem, eles acabam não passando alguns aprendizados para as crianças. Por exemplo, eu instruo as crianças a pedirem para os pais para que os pais os ensinem a amarrar o tênis. Por quê? Amarrar o tênis é uma atividade muito difícil. Mas quando ele aprende a amarrar, ele começa a ter uma noção de nó. Quando ele tem uma noção de nó, ele começa a aprender a atar e desatar a faixa. Isso também deve ter acontecido com vocês. Às vezes uma criança vai desamarrar a faixa, ela não consegue desamarrar o nó. Ela não sabe de uma ponta, de onde vem uma ponta e onde ela está terminando. Então tudo isso é necessário, né? A manipulação, a locomoção e as atividades lúdicas. E as partes técnicas, falamos dos fundamentos, então os ukemis, né, o kumikata, forma de locomover, tai sabaki, as técnicas propriamente dito. Bem, pessoal, essa é a metodologia, né, que eu uso especificamente, aquilo que nós aprendemos, né, do nosso sensei, do meu pai, e nós levamos isso para também as nossas aulas. Espero que possa contribuir, né, somar com as atividades que vocês também desenvolvem. Bem, vou falar um pouquinho da biografia, né? Eu sou professor quinto dan, profissional de educação física, pós-graduado em gestão de centros poliesportivos, pós-graduado em condicionamento físico e desempenho infanto-juvenil e atualmente fazendo uma MBA em metodologia Brasil-Japão. E constantemente, né, estudando e treinando também o judô. Quero aqui finalizar fazendo alguns agradecimentos, né? Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela vida, por podermos estar aqui compartilhando desse momento, trocando informações. Quero agradecer meu pai, né, o Sensei Hirakawa, que foi o nosso formador, nos direcionou também para o judô e agradecê-lo por tudo isso. Sou muito grato a Deus pela vida dele, por ter nos forjado e direcionado, né, para o judô. E tudo que nós sabemos hoje, tenho certeza que foi desenvolvido através do meu pai, do Sensei Hirakawa. Quero agradecer minha mamãe, né, que está sempre orando por nós, por mim, pela nossa família, e é uma pessoa que tem um papel fundamental, não só na minha vida como pessoa, mas também como família, como professor de judô, professor de educação física. Quero agradecer meu irmão, trabalhamos juntos, estudamos juntos, às vezes nos contrariamos no sentido de estudo, mas estamos sempre juntos, né? E interessados, preocupados com o desenvolvimento do judô.
agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, né, que estão sempre junto comigo. Deus continue abençoando. E também agradecer aos nossos mestres, professores, desde os responsáveis aqui pela nossa Federação do Estado, a Sensei Puglia, nosso delegado regional Sensei Calazans, e a todos vocês, né, que nos acompanharam nessa palestra. Muito obrigado por ter despendido aí o seu tempo. Espero que possa ter colaborado e contribuído um pouquinho mais com o nosso judô. Que Deus abençoe vocês e bons estudos do judô. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Fernando Hirakawa. Sou portador da faixa preta, 5º Dan de Judô, pela Federação Paulista de Judô. Sou formado em Educação Física e pós-graduado em Gestão de Centros Poliesportivos e Desempenho Esportivo Infanto-Juvenil. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, agradecer a todos os mestres que fazem parte desse projeto, e nós estaremos falando sobre o judô escolar. Ele já é muito antigo no Brasil, né? Pelo menos aqui na nossa cidade, em São José dos Campos, ele já existe, já é praticado em muitas escolas há muitos anos. Mas isso foi formalizado em fevereiro de 2020, quando Brasil e Japão firmaram um acordo para que ambos os países pudessem intensificar a prática do judô, né? Além disso, o nosso país e o Japão querem estimular a cooperação bilateral nas áreas de medidas antidoping, medicina esportiva e o engajamento de idosos e pessoas com deficiência no esporte. Então, é muito mais abrangente do que nós estamos acostumados, né, a falar e a pensar em judô. Nesse acordo, a visão do Brasil é expandir a prática do judô entre as crianças em idade escolar, ou seja, que as escolas tenham o judô inserido na prática do dia a dia. Também acredita-se que o esporte, em geral, é a melhor ferramenta de transformação da vida humana. O esporte forma cidadãos e transforma realidades. A visão do Japão é que o judô é muito importante para a cooperação entre os países. O Japão considera o Brasil como um país muito forte na arte marcial, né? Haja vista as conquistas que nós tivemos em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos. O judô é um esporte que, em todas as Olimpíadas, a partir de 1984, tem trazido medalhas para o nosso solo. Então, somos considerados um dos países mais fortes, mais expressivos nessa modalidade. Existe também a cooperação para que o governo brasileiro, semelhante ao entendimento nosso, para que se introduza a modalidade no currículo das escolas públicas. Porque através dela, do judô, na modalidade judô, pode-se aprender disciplina e respeito. E isso tem um valor muito educativo. Posso dizer aqui, com conhecimento de causa, que no Japão, todas as escolas em que eu tive contato, todas elas tinham um dojo, seja para a prática do judô ou de outras artes marciais que eles também praticam lá. Então, o judô é muito bem visto como uma modalidade que visa a disciplina e também o respeito. Nós sabemos que na nossa sociedade, e não só aqui no Brasil, mas no modo geral, no planeta Terra, né, a disciplina e o respeito têm se perdido, com o passar dos anos, dos tempos. Mas o judô, ele visa justamente resgatar essa tão importante tradição, né? A disciplina para consigo mesmo, os que são atletas mesmo, tem que ter uma disciplina muito grande. Posso aqui citar, primeiramente, o treino intensivo, isso em alto nível, né?
o controle do seu peso corporal, enfim, são inúmeros os itens que nós temos que ter disciplina. O respeito é outra coisa também que nós temos que prezar muito nas nossas aulas de judô. Eu quero dizer aqui também para todos nós que, no meu modo de ver e de pensar, e também de trabalhar, o judô escolar, ele não pode ser dissociado do que é ensinado nas academias e nos clubes. Não é porque é um judô escolar, muitas das vezes com uma carga horária bem menor, né? Tem escolas que eu dou aula que é uma vez por semana. Tem escolas que o tempo é bem reduzido. Mas o importante é que está tendo essa abertura para o judô. E o que eu quero frisar aqui é que nós não podemos diferenciar uma coisa da outra. No meu entendimento, o que é ensinado nas academias e clubes também devem ser repassados nas escolas, dadas as devidas proporções, né? Eu sempre digo que o que eu ensino na academia é o que eu também passo na escola. O que vai mudar muito é a intensidade daquilo que está sendo feito, a quantidade de técnicas, mas o conteúdo ele deve ser o mesmo, porque um aluno de uma escola, se ele for ali conquistado pelo judô, ele com certeza ele vai procurar uma academia para dar continuidade ao seu treinamento, aos seus estudos. E nós não podemos, como professores, como ensinadores, nós não podemos privar esse aluno disso, não é mesmo? Então, nas escolas, o que eu trabalho, o que muitos professores também trabalham, as saudações. As saudações, elas são muito importantes no ambiente da escola. O judoca, ele é conhecido pela sua postura, né? Como é a sua saudação, como ele se comporta sendo um judoca no ambiente da escola, né? Depois das saudações, nós temos a responsabilidade com o judogi. Se um aluno consegue tomar conta do seu judogi, se ele consegue dobrar o seu judogi, tem aulas nas escolas e até mesmo na nossa academia, que eu ensino os alunos a dobrarem o seu judogi, né? Os nossos antigos mestres, eles nunca chegavam no dojo com o seu judogi todo largado, de jeito nenhum. E nós não podemos perder essa tradição. Até porque, na minha visão, é que se um aluno consegue dobrar o seu judogi, ele vai conseguir dobrar também o seu uniforme na sua casa, ele vai dobrar as suas roupas, ele vai conseguir arrumar a sua cama após levantar. Então, tudo isso é levado de dentro do dojo para fora. Tá? Terceiro item aqui relacionado é a sua postura entre e com os colegas, sejam eles praticantes ou não, no âmbito da escola. Não é porque eu faço judô que eu sou melhor, que eu sou diferenciado, não. Pelo contrário, eu tenho que sempre atentar para que no ambiente da escola eu tenha um bom relacionamento com os meus coleguinhas. É isso que eu passo para eles. Depois nós temos um bom relacionamento com os professores, né? Não adianta, eu sempre digo isso, não adianta você dizer Hai Sensei para o professor de judô, mas lá na sala de aula você desrespeitá-lo, não tem como. Isso não faz parte do caráter de um judoca. O relacionamento também com os familiares, isso já é fora da escola, né? Então ele tem que levar isso. Tem um professor que diz que o judô mesmo é praticado fora do tatame, ou seja, não a luta, não jogar ninguém, muito menos brigar, mas você saber se relacionar com aqueles que estão fora do tatame. Partindo do princípio, então, que tudo deve ser ensinado igual, em igual forma, dadas as devidas proporções, eu respeito aqui, o que ensinar, então, no judô escolar, nas escolas? Fundamentos. Não adianta eu querer ensinar a lutar, não adianta eu querer ensinar a jogar, não adianta eu ensinar somente a cair, mas eu tenho que ensinar os fundamentos, tá? O princípio básico. Eu gosto sempre de lembrar de uma construção.
muitas das vezes, uma construção, um prédio, o que dá base para esse prédio é o que está embaixo da terra. E ninguém vê. É o fundamento. É uma boa estrutura, né? São ali, é o alicerce daquela construção. Então, quanto mais alto é o prédio, mais fundo tem que ser é, as suas fundações, certo? Então, o judô não é diferente. Então, ensinem, meus amigos e colegas, ensinem os fundamentos, que nós vamos ver aqui a seguir. Agora, como ensinar isto? Né? É claro que não basta eu chegar e ensinar a segurar, eu ensinar a cair, eu ensinar a jogar, eu tenho que ter uma vivência muscular, um fortalecimento muscular para que eu possa, assim, desempenhar as funções. Todos aqui devem saber que o judô exige de toda a musculatura do nosso corpo. Né? Quem é praticante de judô aqui sabe que no comecinho, ou quando se está parado há muito tempo e vai treinar, depois no dia seguinte está doendo tudo. Não é isso? Dói tudo. Porque o judô exige esse comprometimento muscular do corpo todo. Então, faz-se necessário o fortalecimento dos grupos musculares. Eu não vou falar aqui, e não quero falar aqui, de musculação, de levantar peso, não, no momento não é esse ainda, né? Mas nós podemos utilizar dos próprios exercícios do judô, que vão fortalecer os grupos musculares dos nossos alunos, pequenininhos, ou não, né? Adolescentes, até mesmo jovens e adultos que ingressam na academia. E falando em idade escolar, as crianças, né? E eles gostam muito, porque eles vão fazer aquilo com a maior facilidade possível. E quando se fala em imitar, por exemplo, um animal, eles vão querer imitar no, no, na mais, no mais puro sentido. Ou seja, vão querer fazer de acordo com como é o animal, que ele tem a visão na sua mente. Tá? Então, quero citar aqui alguns exercícios. Primeiro, os exercícios de rastejamentos. Esses exercícios, que é o jacaré, o camarão ao contrário, o camarão lateral, entre outros, né? São exercícios que darão base para a luta de solo, que é o Neuazá. Né? Um aluno que ele tem habilidades nesses exercícios, ele com certeza vai ter uma base muito forte no Neuazá, que é a luta de solo. Então, para exemplificar isso, nós vamos assistir agora um vídeo mostrando esses exercícios. Esse é o exercício do jacaré. Agora é o camarão. Camarão ao contrário. E por último, o camarão de lado. Dando continuidade agora ao fortalecimento do corpo do aluno, nós temos os exercícios de locomoção, imitando os animais. Como vocês podem ver aí, nós fazemos o camelo, apoiando as mãos e os pés no tatame, vai se locomovendo. O caranguejo, né, apoia as mãos para trás, levanta o quadril, né, e vai andando para frente e para trás também. Trabalhando aí, como eu disse, a lateralidade, a direção, frente, para trás, direita e esquerda. Nós temos o saci, que é o exercício onde vai se pulando com uma perna só, vai trabalhando o equilíbrio, vai trabalhando a coordenação motora, o exercício do sapo e também o exercício do pato e etc. E nós vamos então ver um vídeo demonstrando aí esses tipos de exercícios. Exercício de locomoção. Camelo para frente. E para trás.
caranguejo para frente e para trás também. Saci pererê, que é pulando com uma perna e depois com a outra perna. Exercício imitando o sapo, também para frente e para trás. E o exercício do pato, para frente e também para trás. Passando agora para os exercícios de rolamentos e as quedas, né? Nós sabemos que o judô ele é composto por quedas. Eu tenho para mim que a queda é o ponto forte do judô, né? Que você vai se proteger com a queda correta. Então nós temos os rolamentos para frente, para trás, a famosa cambalhota, não é isso? Temos as esteiras também para ambos os lados, como eu falei anteriormente, e as quedas específicas, que são os ukemis. Nós vamos ver um vídeo também mostrando esses rolamentos. Passamos agora para os rolamentos. Cambalhota para frente. Para trás. E também a estrela. Vamos lá, passando então para os fundamentos, propriamente dito, nós temos Urei-ho, que são as saudações. Ritsurei, saudação em pé, e Zarei, saudação ajoelhada. Também temos o Kumikata, que são as formas de pegada, né? Eu coloquei aqui entre parênteses Rikite e Tsurite, ou seja, a mão que puxa e a mão que pesca. Essa é a nomenclatura usada no Japão. Nós usamos o Rikite como a mão da manga e a mão da gola, a mão que pesca, Tsurite. Então são funções diferentes, que é bom que o aluno saiba e saiba o termo técnico em japonês, para que ele possa já, no seu cérebro ali, no seu aprendizado, saber as funções de cada mão. Então nós vamos ver o próximo vídeo, que vai mostrar ali as saudações em pé e também ajoelhado. Passamos agora para as saudações. Primeiro, saudação em pé, Ritsurei. Kyosuke, rei. Kyosuke, rei. Saudação ajoelhada, Zarei. Kyosuke, rei. Continuando aqui nos fundamentos, nós temos agora Shintai, avanço e recuo, ou a movimentação do judoca. Os mestres antigos diziam o seguinte: dá para se conhecer um bom judoca, não um campeão, mas um bom judoca, pela maneira como ele se locomove no tatame. E nós temos então os conceitos de Ayumiashi, que é a maneira natural de você se deslocar no tatame, o Suriashi, onde você vai deslizando os pés, e também o Tsugiashi, que é um pezinho após o outro. Interessante que esses dias na academia, nós treinando essa maneira de andar, um aluno disse assim: Sensei, o Tsugiashi é muito fácil. É só pensar assim, que o pé 2 não pode ultrapassar o pé 1. Eu achei aquilo muito interessante, um aluno de 6 anos que está ligado ali, né, nos exercícios, né? Então, Shintai. E os ukemis
falando agora diretamente neles, nós temos as quedas específicas, Mae Ukemi para frente, queda para frente. Temos o Shiro Ukemi, queda para trás, que tem que ser muito bem trabalhado. E o Yoko Ukemi. Todos esses partindo primeiro da posição deitada, né? Ensina a criança ali levantar a cabeça, bater as suas mãos, depois de lado, depois para o outro lado, depois ela começa sentado, deita para trás, bate as mãos, sempre cobrando, sempre corrigindo, né? Não deixe, professores e professoras, não deixe a criança acostumar a colocar a mãozinha para trás, não deixe ela cair com os cotovelos, não deixe, vai corrigindo. Eu sei que a correção ela demanda muito tempo e muitas das vezes a gente quer até perder a paciência, mas vamos ter paciência que essa criança, quando você menos espera, ela está fazendo. E se ela fizer errado desde o começo e a gente não corrigir, nós vamos perpetuar o erro. E depois, para corrigir, vai ser muito complicado. E depois, por último, nós temos o Zenpo Kaiten Ukemi, ou Mae Mawari Ukemi, que é a queda específica do judô. Nós vamos ver, então, um vídeo demonstrando o Shintai e também os Ukemis. Veremos agora o Shintai, a movimentação. Primeiramente, a Yumiashi. É a maneira natural de andar. Na sequência, Suriashi. Andar arrastando os pés. E por último, Tsugiashi. Um passo após o outro. Partindo para as quedas específicas do judô, nós temos Mae Ukemi, queda para frente. Ushiro Ukemi, queda para trás. Yoko Ukemi, queda para o lado. Para o outro lado agora. E o Zenpo Kaiten Ukemi, ou Mae Mawari Ukemi. Também para ambos os lados. Continuando ainda nos fundamentos, nós vamos ver o Tai Sabaki, né? Que é a esquiva do corpo, o giro do corpo. É um conceito um pouco menos trabalhado de como era antigamente, mas no ambiente escolar, né, como eu disse aqui, é pouco tempo, às vezes, de aula, e nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar neles esses fundamentos que darão base para no futuro, esse futuro não é muito longe, não, no futuro próximo, eles estarem fazendo esses fundamentos de maneira bem habilidosa, tá? Então, o Tai Sabaki é a esquiva do corpo, é o giro do corpo, né? É saber se locomover ali no tatame. Não é você sair andando, eu digo assim, você não pode sair marchando no tatame, tem que ter os pés no tatame, deslizar, saber girar o ashi sabaki. Então nós temos aqui o tai sabaki, eu coloquei migi e hidari. Por que estou colocando os termos em japonês? Porque é bom que a criança tenha contato também com a língua japonesa. Eu digo assim para eles, se algum dia vocês forem treinar judô em um outro país, vocês não vão ter dificuldades. Vocês podem não falar a língua daquele país, mas se forem treinar judô, a linguagem do judô é universal. É a contagem em japonês, os termos técnicos, os nomes das técnicas em japonês, tá bom? Então, migi de direita, hidari de esquerda. Nós temos o mae sabaki, que é a esquiva para frente, o shiro sabaki, a esquiva para trás, Mae Mawari Sabaki, a esquiva para frente com giro do corpo, né? Direita e esquerda, e também o Shiro Mawari Sabaki, que é para trás
com o giro do corpo, tá? Então nós vamos ver aí mais um vídeo demonstrando esse fundamento. Bem, pessoal, nesse vídeo eu estarei mostrando o Tai Sabak. Então nós temos Mae Sabak, né? Direita e esquerda. Então, Migi Mae Sabak e Dari Mae Sabak. Nós temos também o Shiro Sabak, que é para trás. Também direita e esquerda. Migi, o Shiro Sabak. Hidari, o Shiro Sabak. Nós temos o Mae Mawari Sabak, também direita e esquerda. Migi, Mae Mawari Sabak. Hidari, Mae Mawari Sabak. Mais uma vez. E nós temos também o Shiro Mawari Sabak. Então, partida do Shizen Hontai. Hidari, o Shiro Mawari Sabak. Migi, o Shiro Mawari Sabak. Sempre atentando para o deslocamento com os pés, né? Sempre essa movimentação com os pés. Muito bem, passando agora para as técnicas, é importante frisar, e isso eu adianto aqui que demanda muito tempo. É mais fácil eu falar, por exemplo, aquela técnica que você põe a perna por fora, põe por dentro. A técnica que você varre. É um abraço do urso, né? Tem gente que usa esse termo. Eu prefiro utilizar os nomes. Né? Eu tenho um aluno lá de 3 anos, que ele já começou no judô há pouco tempo. É claro que tem as suas limitações, mas o nome da técnica, por exemplo, Kesagatame, ele fala Kesagatame. Né? Então é bom a gente frisar isso aí, para que eles guardem os nomes corretos de cada técnica. Professor, é difícil mesmo, né? É difícil mesmo, mas é uma coisa que é possível, aprender os nomes em japonês. Né? Passar para os alunos as técnicas em pé e no chão, mais 2 termos em japonês, Tachi-waza, em pé, Ne-waza, no solo, né? As imobilizações, Osai-komi-waza. Sutemis, né? As quedas de sacrifício, ou melhor, as técnicas de sacrifício, eu não recomendo nessa idade escolar, por conta de lesões, por conta de serem muito complexas. Então, Sutemis eu não aconselho. Já o Renraku Renkawaza, que são as sequências de técnicas, as combinações, isso é legal você passar, né? Posso passar ali um Osotogari ou Tigari, por exemplo, 2 técnicas de Ashiwaza que eles podem muito bem combiná-las. Um Deashibarai Osotogari também, né? Alguns exemplos que nós utilizamos, nós fazemos com os nossos alunos, que eles conseguem trabalhar. E no caso, por exemplo, do Osotogari ou Tigari, ou vice-versa, ou Tigari ou Sotogari, observe que ele vai estar usando a mesma perna, tanto para fazer o gari no Outigari, como para fazer o gari do Osotogari. Agora, se ele for fazer Deashibarai Osotogari, ele vai ter que utilizar as 2 pernas. Já é um outro ponto importante do fundamento, em que ele vai treinar e vai trabalhar os 2 lados do corpo. Né? Então, isso é muito importante e lá na frente vai fazer uma diferença muito grande. Então, o Renraku Waza, eu acredito que nós podemos utilizar sim. Kaeshu Waza, os contragolpes. Contragolpes também eu não aconselho que se ensine agora, nesse momento escolar, não é? Porque é muito complexo também o contragolpe. O outro tem que fazer uma técnica, é necessário eu fazer primeiro a defesa para depois utilizar a outra técnica. Então, isso, nesse momento, eu não recomendo. Mas, se vocês tiverem aí habilidades aí, alunos que consigam também, eu não vejo dificuldade. Importante aqui, no judô, não digo nem judô escolar, mas para o judô, né? Você repassar, meu querido professor e professora, as informações históricas do judô. Né? Não é somente você
vestir o seu judogi, amarrar a sua faixa, cumprimentar para entrar, lutar, jogar, cair, lutar em pé, lutar no chão. Eu acredito que é necessário nós sabermos da onde saiu o judô, né? Por que que isso foi criado, né? Então, essas informações históricas do judô, elas são muito importantes. O fundador, né, o mestre Jigoro Kano, as datas em que isso aconteceu, isso é muito importante. Também repassar para os nossos alunos o judô no Brasil, quando chegou, quem trouxe, os professores renomados, as regiões, isso é muito importante. Agora, tão importante quanto as anteriores, isso para a questão de valorização dos mestres e professores, como disse lá no comecinho da nossa conversa, sobre o respeito à disciplina, é a história do judô no local. Ninguém chegou ali por acaso, ninguém está ali porque caiu de paraquedas, me desculpe a expressão. Todos que estão na frente de alguma academia ou são responsáveis por algum polo de judô, eles tiveram um longo caminho na sua vida. Então, é muito importante, professor, você frisar para os seus alunos a história do judô na sua cidade, no seu estado, dar honra, né? Isso é bíblico, dar honra a quem tem honra, aos professores, aqueles que desbravaram, né? Se hoje nós estamos aqui com essa tecnologia, alguém trabalhou muito duro para que nós chegássemos nesse ponto. É importante também passar para os nossos alunos os principais atletas, né? Medalhistas importantes do nosso Brasil, os campeões olímpicos, campeões mundiais, os professores. Às vezes, também acontece que tem um atleta ali da cidade que eles não conhecem, né? Até seria legal, importante, levar esse aluno numa escola algum dia, mostrar ali, olha, esse aqui é um aluno, é da nossa cidade, ele conseguiu chegar lá através do treinamento, através da sua disciplina, entendeu? Isso é importante, é um bom exemplo a ser seguido. Então, valorizar os atletas, os medalhistas do Brasil, né? E os regionais também, na sua cidade, enfim. E partindo agora para o final, né, eu quero aqui agradecer a Deus, né, pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, etc. Né? Esse etc. aqui, teria que escrever muita coisa aqui. E uma coisa que eu quero falar aqui antes de nós continuarmos é que nós tivemos um momento muito delicado. Né? Esses últimos 2 anos foram momentos em que muitos de nós, professores, nós ficamos sem investir no judogi. Né? Eu mesmo, em nossa academia, nós ficamos 5 meses sem investir no judogi. E alguns outros, infelizmente, nem voltaram mais a vestir o judogi. Mas o que eu quero dizer é que no ambiente escolar, em virtude disso que nós passamos esses 2 anos passados, meus caros professores e professoras, a criança na escola, muitas das vezes, ela quer somente alguém para conversar. Eu tenho notado isso, algumas escolas que eu voltei a dar aula esse ano, muitas crianças que eles não estão nem tão interessados no judô, mas eles querem alguém para conversar. E esse alguém é você, é o sensei. É o sensei que às vezes dá bronca, mas é o sensei que também acolhe, né? Que às vezes dá um abraço. Esse é o tipo de pessoas que essa criança está esperando encontrar em cima do tatame. Né? Então eu peço a vocês e a nós todos, que nós sejamos bons ouvintes nesse momento. Uma criança, ele não tem como se expressar de outra maneira, às vezes ele bagunça muito, e a gente, querendo manter ali a disciplina do judô, a gente acha ruim, fica bravo, mas eu tenho vivenciado isso, crianças que eles só querem conversar. Né? Então, aqui eu dei até um intervalo aqui nos meus agradecimentos, lembrei desse item muito importante. Vamos dar ouvidos para os nossos pequenos, né? Porque com certeza lá na frente eles vão agradecer por isso, por nós termos dado ouvidos para eles. Então eu agradeço a Deus mais uma vez, né? A minha família, minha esposa, as minhas filhas. Agradeço ao meu pai, o próximo agradecimento aqui. O meu pai que
nos ensinou, nos encaminhou, nesse caminho suave, não é isso? Agradeço mais uma vez aqui, então, meu pai, que até hoje, meu pai é o 8º Dan, até hoje ele ainda puxa minha orelha e me ensina alguma coisa, e eu sou grato por isso, meu pai. Agradeço ao meu irmão, Sensei Makoto Hirakawa, como nós trabalhamos juntos, treinamos juntos a vida toda, viajamos juntos, hoje damos aula juntos, participamos de cursos juntos, um ajudando, um corrigindo o outro, um chamando a atenção do outro, porque nós queremos sempre fazer o melhor pelos nossos alunos. Agradeço também aos companheiros de curso, cito aqui o nome do Sensei Cláudio Calazans Camargo, que é o nosso delegado regional, e na pessoa dele agradeço todos os demais professores que fazem parte dessa brilhante equipe, e sei que essas palestras elas vão trazer benefícios para vocês que estão aí nos assistindo, né? Agradeço aos mestres, mais uma vez aqui, sou Gabi Sensei, nosso mestre nono Dan, faixa vermelha, com muito respeito, e também agradeço ao Sensei Alessandro Puglia, que é o presidente da nossa Federação Paulista de Judô. Agradeço também em especial a aluna Rafaela, é a minha filhinha, que fez esses vídeos aí juntamente comigo. Espero que vocês gostem, né? Ela tem 6 anos e está fazendo judô também comigo já há um bom tempo, né? Desde que nasceu praticamente, e está aí nos ajudando já. Dessa maneira, eu deixo aqui o meu abraço a todos e meu arigatô. O despertar do Sensei.